Sendo sinceramente, eu não consigo imaginar como Jesus se sente olhando para o mundo, olhando para mim, olhando para você, para nós, né? Olhando para nós e ver nós aí pecando, andando de forma errada, né? No pecado, de uma forma que não lhe agrada, de uma forma que só lhe deixa entristecido. Eu não consigo imaginar o que que Jesus sente quando vê os homens pecando, errando. Dá para ter uma mínima noção de, do tamanho da tristeza que ele sente, ok? Porque ele disse que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, lá no céu há uma festa. E quando os homens estão no pecado sem se arrepender, é claro que há uma tristeza enorme. Porque Jesus não quer que nós vivamos assim, desse jeito, no pecado, dessa forma errada. Nem. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, que diz o seguinte: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus, olhando pela multidão, né, teve grande compaixão daquela multidão, teve uma compaixão, teve assim, uma pena, teve um sentimento, né, olhou para a multidão e viu que eles andavam errantes, errado, né? Alguém que andavam assim, sem pastor, sem orientação, né? Pessoas que viviam, faziam coisas que não agradavam a Deus, né? E também o mesmo que Jesus sente quando olha para você e que vê você aí a fazer coisas que tu sabes que não agrada a Jesus, mas tu fica fazendo. E Jesus olha para você errando, pecando e dá um sentimento assim, entendeu? Uma sensação, uma tristeza a Jesus. E Paulo vem nos dizer lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e não entristeça a Deus, ok? Quando e como é que nós entristecemos a Deus? Quando nós vivemos no pecado, quando nós vivemos fazendo coisas que não vão de acordo com a vontade de Deus. Isso entristece a Deus. Tanto que todas as vezes que nós ficamos aí no pecado, ficamos aí na pornografia, na masturbação, na fornicação, na mentira, na, na fofoquice, nas drogas, no tráfico, tudo. Quando a gente fica fazendo coisas que não agradam a Deus, quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente não tem uma vida de leitura da palavra, quando a gente não vai para a igreja para cultuar com os irmãos, Jesus olha para nós e uma tristeza enorme. Jesus se entristece quando nos vê nós fazendo essas tais coisas. Quando nós ficamos na prática do pecado, ele se entristece. E Paulo nos fala que não devemos entristecer a Deus. Não entristeça a Deus. Digamos hoje, vivamos para alegrar a Jesus. Vivamos para alegrar a Deus. E não para, e não para entristecer a Deus. Que essa seja a nossa missão, que essa seja a nossa meta, que essa seja a nossa vida. Não devemos viver assim errantes. Jesus lá no céu nos olhar, nos errando,
nós falhando, nós nos afastando, pecando conscientemente, planejar pecado, pecar sem nenhum peso na consciência. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Nós não devemos entristecer a Deus, mas sim fazer com que Deus se alegre pela nossa forma de viver. Amém?